Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao mais um IM Podcast, esse de número 38. Confere aí, produção. Hoje a gente vai falar sobre licenciamento ambiental aplicado à mineração com dois brother meu de Ouro Preto aí, o Cristiano Siqueira e o Leandro Borges. Isso aí, boa noite. Quase que eu falei fibrinha aqui. Pode falar fibrinha, pra vocês aqui é fibrinha, tá? Famoso Nolino. Pra quem tá vendo a gente aí, né, pelo Instituto Minério e que me conhece de Ouro Preto, é fibrinha também. E vai ser legal, né, porque o Leandro, ele tá bem habituado com pequenas e médias mineradoras e o Cristiano já pega umas coisas mais complexas aí, né, Cristiano? São as grandes mineradoras, né? Mas estamos juntos. Bom, cobre todo tipo. Aham. Desde o licenciamento, onde o pessoal tem uma verba menor, para aquele que tem uma grande verba. Aham. E aí, mas as dificuldades são as mesmas. E como, ô Leandro, como a gente aqui, o viés desse podcast aqui é um viés didático, né? Legal. Então a gente sempre tem essa preocupação de abordar os temas pegando ali da base mesmo, para a gente ir escalando, né? E hoje não vai dar tempo da gente escalar demais, né? Que a gente vai começar a falar sobre processo do licenciamento, sobre os projetos técnicos e tudo mais. Mas aí, a gente chegando a escalar muito, a gente abre um outro podcast aí na próxima semana, pegando... Tamo dentro, cara. Pegando Só outro chamar. tema. Sem problema. É Rei ou Gustavo aqui? É Gustavo, Aqui é né? Gustavo. Aqui é Gustavo. O pessoal não sabe das histórias da capoeira, não. Muito bom, cara. Quem não é de Ouro Preto vai saber um pouco aí, né? Talvez a gente dá umas pinceladas aqui. Que bom, cara. Não, mas... A gente conta o milagre, mas não conta o santo. É isso. Isso aqui, ó. É até legal, né? Quando eu cheguei em Ouro Preto, vocês já eram dinossauro lá, né? Quando você chega... Não, é o contrário, é isso que eu ia falar. Eu tava pensando aqui, na verdade, quando você formou, a gente tava se formando. A gente é da mesma época, na verdade, cara. Você formou em 2005, né? Nós somos da mesma época. Tudo bem que o Fibrinho tá acabado. Galera! Que beleza! Cara, mas ali era bom demais. Muito né? bom, Pô, cara. sensacional. Muito bom. E eu vou aproveitar, nós vamos fazer esse podcast aqui em homenagem ao Luciano Lumena. Ô, cara, com a maior honra do mundo, Isso cara. aí, Um grande um abraço ao saudoso Sensacional, Lumena aí, Só cara. boas lembranças. Pois é. Poxa, cara, eu arrepio, cara, porque eu vi ele pouco tempo atrás, te falei nos Aham. bastidores aí, puxa vida, cara, um grande abraço, saudoso, cara alto astral pra caramba. Então, Nós vamos não fazer deixar- um Isso. brinde aqui, Não ó. vamos deixar o astral cair por isso, Ó, cara, porque eu brother. tenho certeza que ele é um cara que Viveu joga, bem. joga pra cima, né? Viveu bem pra caramba. Sempre, Isso aí, cara. muito legal, cara, muito bom. Então vamos lá. A gente vai falar sobre licenciamento ambiental para mineração, né? Eu sei que a gente tem muito tema aqui para abordar. E partindo do básico, né? O que é esse processo administrativo do licenciamento ambiental? Quais são os órgãos? E acho uma coisa importante da gente falar também sobre quais são os projetos mais importantes aí que fazem parte do processo. Quer falar aí, cara? Manda ver aí. Bom, começa aqui, Pode ficar à você vai vontade. complementando. Fica à vontade. Se eu falar besteira, você pode me cortar Não, também. fica à vontade. O licenciamento ele é uma ferramenta, né, que foi instituída com a Política Nacional de Meio Ambiente, que visa justamente, né, estabelecer regras, né, para você criar um empreendimento, né, operar um empreendimento. Aham. Essas regras visam então essa proteção, né? Então, assim, é necessário você cumprir determinados trâmites para você obter a licença. E esses trâmites estão ligados, né, a fazer os estudos de impacto ambiental, para que você, né, mostre, né, o que seu empreendimento ele vai causar de alteração naquele ambiente e se aquela alteração ela é, né, pesando os prós e contras, porque todo empreendimento vai trazer muitos prós, principalmente a mineração, né, que além de ser essencial para a sociedade, a exploração do minério, né, a gente não tem como viver sem isso, né, e além traz emprego, traz renda, traz tributos para o Estado, né, investimento, desenvolvimento regional.
empregos indiretos inúmeros. No entanto, tem a parte do impacto ambiental sobre solo, né? Você tem alteração da qualidade do solo, qualidade da água, qualidade do ar. E aí você tem que, né, pesar os prós e contras para ver se aquele empreendimento é viável ou não naquele local em que ele quer se instalar. E aí é por isso que o licenciamento assina embaixo aí, pode acabar. é necessário. Não, mas é isso aí. Eu sempre digo uma coisa, Rei, não existe empreendimento que não gere impacto. Sim. Então vamos começar daí. Né? Até atividade humana, que na verdade, atividade da natureza, que às vezes a gente nem põe a mão, né? Vulcão, terremoto, deslizamento de terra, nem sempre tem a mão humana, né? Então já existem impactos ambientais sem ter atividade humana. Tendo atividade humana, cara, seja mineração, indústria, qualquer outro tipo de empreendimento, tem impacto. Sim. Positivo e negativo, concordo demais com o que o Cristiano está falando aqui. O licenciamento ambiental, na minha visão, ele vem isso, cara, diagnosticar impacto ambiental, identificar esse impacto, ver o peso na balança, sempre vai ter impacto negativo, sempre vai ter impacto positivo. Os impactos positivos a gente potencializa, os impactos negativos a gente mitiga, compensa, monitora e remedia, né? São as quatro formas de medida de controle ambiental. Então, independente do porte do empreendimento, ou se o estudo é de impacto ambiental, o estudo maior ou menor, sempre vai ter esse caminho. Vamos fazer um diagnóstico de meio físico, biótico e socioeconômico, vamos identificar potencial impacto, vamos avaliar o tamanho desse impacto e vamos propor medida de controle ambiental para os impactos negativos e potencializar os positivos. Acho que se a pessoa entender isso, já é um bom começo para trabalhar e entender o licenciamento ambiental. Interessante, sabe? Você falar da publicidade aos impactos positivos. Sim. Né? Então, como que é feito isso? Então, nessa avaliação de impacto ambiental, a gente sempre faz. Na verdade, assim, os empreendimentos eles têm fases, né? Mineração tem essa fase de antes da minha. Muitas vezes as pessoas acham que as coisas começam prontas, né, cara? Para começar uma mineração, você tem que fazer vários estudos, inclusive geológicos, né? Sim. Você tem que saber se vale a pena economicamente explorar determinada área. Então começa. Só que nesses estudos exploratórios, cara, empreendimento tem fase de projeto, fase de construção, instalação, que na mineração se confunde muito a instalação com a operação, porque a mineração é um ser vivo, né, cara? Eu trabalho com outros licenciamentos ambientais, por exemplo, de hidrelétrica. Quando a hidrelétrica acaba, ela termina, ela fica bonitinho, o cara grama, faz tudo verdinho, bonitinho, põe o reservatório, tá lá. A mineração, ela parece ser uma obra inacabada, não, constante, né? É um empreendimento. Vira um ser vivo. É um ser vivo, cara. É um empreendimento que ele só vai ser recuperado quando exaurir a mina lá. Tipo assim, o horizonte de recuperação ambiental daquela área total é muito longo, né? São décadas, até séculos, dependendo da. Isso tem que ter a compensação ambiental, né? Exatamente, cara. Então, assim, só que desde essa época que começam a fazer esses estudos, por exemplo, de prospecção, estudos de cubagem, estudos de viabilidade econômica de mineração, você já começa a gerar um impacto ambiental, cara. Que é essa antecipação do empreendimento que vai vir, mas você não sabe quando ele vem. Então você gera uma ansiedade no público, principalmente da zona rural. Aquele cara, óbvio que isso depois se espalha para os municípios, igual o Cristiano trabalha com empreendimento de maior porte, a gente pode falar de impacto até sobre cidades de Minas Gerais que foram criadas em função de mineração. Mas esse impacto da ansiedade, ele já começa naquele proprietário rural superficiário que vai ser negociado lá, que ele vai receber um royalty, de saber que está chegando um empreendimento, que não sabe quando, que não sabe como, que as informações às vezes elas são meio truncadas, ou a pessoa também não tem aquela informação que chega até nela. As empresas também às vezes não fazem um trabalho de comunicação, fica esse negócio meio no ar. Já é o primeiro impacto ambiental, antes de existir o empreendimento, é essa ansiedade da população. Então, impactos ambientais, eles são mensurados, né, desde quando o empreendimento não existe. Por outro lado, a gente sabe que quando instalar e quando operar, uma mineração não funciona sozinha, ela vai estimular a mão de obra local, vai estimular emprego e renda. E tem a questão indireta também, o cara que começa a ganhar dinheiro, sustenta, né, dá um sustento para a família, aí começa a economia local começa a ser, né, fortalecida também. Então tem
esse lado pró e contra. Então a gente faz licenciamento ambiental, etapa de projeto de instalação e de operação, eu sempre marco essas projeto, instalação e operação de uma mina, meio físico, meio biótico e meio socioeconômico, cara. Estudar isso aí para poder diagnosticar, avaliar impacto, mensurar e propor essas medidas todas pro pró e pro contra. Se a pessoa entende isso, cara, já é um bom começo, assim, sabe? Seja da área mineral, seja da área ambiental, né? Ou um leigo mesmo, se ele entende isso, já está de bom tamanho, concorda? Exatamente. E pegando essa questão da comunicação, ela é fundamental, né? Muitos empreendimentos, às vezes, acabam não conseguindo a licença social, que não existe, assim, ela não é legal, não existe nenhuma não é papel, né? Não é um papel, não existe um procedimento, mas que ela inviabiliza o empreendimento. Se a sociedade local não aceita, ela vai mobilizar o Ministério Público, ela vai mobilizar órgãos não governamentais que vão... Nós vamos falar também sobre a licença social para operar. Então aí entra essa questão da transparência na comunicação. Então, igual né, o Fibrin estava falando, eu vou chamar pelo apelido mesmo. Que você tem em casa. Que né, essa questão, antes mesmo do empreendimento, na fase já de projeto, você está pensando em empreendimento, você já estabelece um programa de comunicação social. Justamente para reduzir expectativas que não correspondem à realidade, como, poxa, vai gerar muito emprego. Peraí, vai gerar X emprego. Serviço, vou contratar serviço. Calma, vamos contratar só esse tipo de serviço, esses vão vir de fora. Então, assim, você já explica o tamanho do empreendimento, o porte do empreendimento, as expectativas negativas também. Pô, mas esse empreendimento vai afetar a qualidade da minha água, o cara tem uma fazenda, uma agricultura... Pô, vai me ferrar. Quando tem barragem, pilha de estéreo, aí que vem o negócio, saca? Ainda... Eu acho assim, quem não conhece a mineração, cara, não imagina a complexidade que é chegar a ter uma mina, né? Cara, vou te dar uma ideia, falando de licenciamento. É comum, pessoal, o cara que quer entrar nessa área, né, investir na mineração, fala, eu tô querendo abrir empreendimento, eu já tenho aqui o direito minerário, preciso fazer licença ambiental. O que, uns 2 anos eu começo a operar? 2 anos, cara. 2 anos é pra fazer seu rimo. Eu falo, não, meu irmão, cara, põe aí 10 anos. 10 anos, o cara assusta. Eu falo, cara, se tudo correr bem. Se tudo correr bem. Então, assim, o negócio tem que ser bem planejado, assim, lá atrás. Né? Até a questão dos financiamentos, você vai pegar, projetar isso aí no tempo, para você não tomar ferrado. Agora, imagina só, pesquisa geológica. Isso que eu ia te falar, isso eu ia complementar, cara. Você falou que é complexo, né? Pesquisa geológica, licenciamento ambiental, financiamento. Tem que abrir empresa, tem que ter sócio, tem que ter caixa, tem que ter capital social. Quantidade operacional. Saca? Tem processo na ANM, processo no órgão ambiental, às vezes tem coisa no município também, sabe? Licença social. Eu não tô. FUNAI. Ainda tem empreendimento de grande porte, ainda tem. IFAM, FUNAI, tem que fazer o IEFA, Fundação Cultural Palmares, tem um monte de estudo que tem que ser feito. Eu não tô botando ninguém para trás, nem minerador, nem consultor, não. Claro. Mas a pessoa tem que entender onde ela está entrando. É um mercado bom pra caramba, tanto que a gente está nele, né? Mas eu tô dizendo assim, a pessoa acha que também, tanto o minerador, às vezes, ou o consultor que vai chegar e fala, é tudo, né, 1000 maravilhas, tem que se situar, né? Entrar naquele ambiente, começar a entender onde você está pisando, sabe? Rapaz, mineração é muito complexa. É complexo, cara. E assim, além da legislação super complexa, por exemplo, a legislação ambiental é muito rigorosa. Muito. Né? E assim, tem algumas coisas na legislação ambiental que são confusas. Sim. Aí vamos aproveitar para falar uma coisa confusa do licenciamento ambiental. O diacho daquele negócio do trifásico. Licenciamento trifásico. Sim. Explica pra gente aí o que é o licenciamento trifásico. Você quer que eu explique? Quer explicar aí, cara? Vai lá, pode falar, eu não sei se eu tô falando mais do que você. Fala pra caramba. Pra caramba. Não, se deixar, eu tomo aqui o microfone. Se deixar, eu boto 3 microfones aqui e sai, eu falo. Então fala. Bom, o licenciamento trifásico ele ocorre quando é um empreendimento de maior complexidade, né, que ele vai ter um impacto maior sobre a sociedade e aí ele tem que ser analisado por etapas, com calma, para que você consiga entender bem, né, os controles ambientais que vão ser aplicados nessas etapas. Então, ele começa pelo licenciamento prévio, né?
Então, Planejamento, aquela planejamento, Isso. instalação e operação separados, né? que a LP, essa licença prévia, ela simplesmente é o seguinte: você traz um projeto conceitual do empreendimento, onde ele vai se localizar, né, quais são o layout dele, de que ele vai ser constituído, e aí, né, imediatamente o órgão ambiental vai analisar, peraí, ó, tem unidade de conservação, tem quilombola, tem sociedade próxima, esses impactos são aceitáveis ou não, esse empreendimento é viável ou não de se localizar aqui, onde você pretende. Aham. Bacana. É viável? Passou a primeira etapa. Então, que eu acho que é a mais importante. Então, de cara ali, a partir desse momento, né, se você seguir todo o ritual que for cobrado do órgão ambiental, você vai obter o resto das licenças. Porque já foi chancelado pelo órgão ambiental, olha, É seu viável, empreendimento né? é viável. É viável. Exatamente. Eu Mais também importante. entendo como a LP, Já é a aquela- licença prévia como Já aquele alívio. a LP ela é o marco. É o primeiro passo. É. Então, o primeiro passo importante mesmo, assim. Se o órgão fala que é viável, cara, não que tá garantido o jogo, mas Não, as vai próximas ter, pô. etapas, se você cumprir o rito do licenciamento, Aham. bem provável, cara, Aham. que o empreendimento vai ser tocado, vai ser Exatamente. operado, né? E aí vai vir, né, a parte da instalação. Então você vai trazer um projeto detalhado de como vai ser essa detalhação, como vai ser essa implementação, como que vai ser a construção, como que vai ser o transporte desse material para dentro, como isso vai afetar, né, o entorno ali, né, o tráfego, como isso vai afetar as pessoas, os impactos ambientais, os impactos sociais que vão ter durante a instalação, quantidade de pessoas, como que você vai alocar essas pessoas, Aham. né? Como que isso porque pode impactar também, né, a vida ali na cidade. E aí, né, se tudo bacana, você indica lá os impactos, as medidas de controle que você vai adotar, tudo certo, aí vai para a terceira etapa, por isso que as 3 fases, licença de operação. Aí para a licença de operação você cumpriu tudo aquilo, né, que foi determinado pelo órgão ambiental, que vai impor algumas condicionantes ao longo desse processo, né, na sua instalação, cumpriu as condicionantes, instalou de acordo com o que o órgão ambiental determinou, e aí você vai para a etapa de operação e manter os monitoramentos, os controles que o órgão ambiental vai determinar, né, e reportando a performance aí desse monitoramento, o seu desempenho ambiental, para ver se precisa fazer algum ajuste ao longo do tempo. Então, são essas etapas aí. Excelente, Sim. professor Cristiano. Muito bom, cara. Eu tô com 2 professores aqui, né, cara? Muito bom, gostei da tua explicação, viu, cara? Só mas eu quero fazer um adendo ao que você falou, cara. Vai lá. Porque você falou, o licenciamento, o licenciamento trifásico que é o cão aí, não sei o que das quantas. Cara, vou te falar, vou fazer uma provocação pra vocês aqui. Claro. Porque eu trabalho com empreendimento de menor porte. E você pode, porque o licenciamento trifásico que você está dizendo é aqui em Minas Gerais, que você tem que solicitar a licença em cada etapa separadamente, né? É o que o Cristiano explicou. A LP, depois LI, depois LO. E existem casos que você pode solicitar as 3 ao mesmo tempo. Eu vou te ser franco, cara. Eu não sei qual que é pior, não. Porque na hora que você tem que fazer os 3 ao mesmo tempo, porque os 3 separados, de certa forma, você está fazendo para um empreendimento grande, é complexo, mas você tem a etapa do licenciamento muito delineada ali. Quando você pede licenciamento, por exemplo, que ele está em fase de projeto, mas o órgão ambiental aceita as 3 licenças numa única fase, você tem que apresentar os estudos de LP, não necessariamente é um EIA-RIMA, talvez é um RCA, menos complexo um pouco, mas você tem que apresentar os programas ambientais da LI e as medidas de controle ambiental da LO numa única fase, cara. Então, saca? assim, Então, de certa forma, se o cara ainda mais é um empreendedor de médio porte, o cara não tem aquela verba para fazer o estudo como deveria ser feito, do jeito mais indicado, começa a ter algum tipo de problema também. Então sabe? você acabou de mudar a minha visão sobre o tal do licenciamento trifásico. Eu trabalho com os dois e eu não me incomodo quando eu tenho que trabalhar com trifásico. Eu sei que é pior para o empreendedor, que é mais longo o processo. Mas ele é muito mais claro. Porque imagina só, né? Você vai licenciar um projeto grande, aí você tem que entregar tudo junto, sendo que você não passa no primeiro. Pois é. Tem isso. Olha a grana. Né? Entendeu? Exatamente. É isso. E a primeira, para empreendimento maior, é separado, porque na fase de LP ainda tem a possibilidade. Aqui em Minas não é mais obrigatório, né? É facultativo. A possibilidade de audiência pública ainda.
Ah, sim. Né? Empreendimento de maior porte, aqui no estado de Minas, você tem que dar publicidade quando você abre o processo de licenciamento e tem 45 dias. Eu não sei se isso mudou, viu, gente? Mas até então é isso, sim. 45 dias corridos que você dá publicidade, se o empreendedor, a sociedade civil organizada, o órgão público ou o Ministério Público se manifestar, tem audiência pública. Se ninguém se manifestar, tá dispensado de audiência pública, entendeu? Então para empreendimento que vai nas 3 fases lá, não necessariamente você tem essa necessidade. A audiência pública, ela tem que ser manifestada, ela tem que ser solicitada? Hoje em dia, no estado, antigamente não. Antigamente ela era obrigatória para todos os empreendimentos de impacto ambiental significativo. Hoje ela precisa haver uma manifestação de alguma parte interessada que seja o empreendedor. E deixa aí, eu já vi audiências públicas. Caralho. E os caras, velho, os engenheiros, passando aperto ali por um despreparo. Né? Os caras não estavam preparados para aquilo. O material que eles estavam mostrando é um material de engenheiro para engenheiro. Tem que tomar cuidado com isso, né? Você é da área de comunicação, né? Cara, não adianta eu ir numa audiência pública falar de engenheiro para engenheiro, só vou falar para a população que, com todo respeito, é leiga, né? Você tem que traduzir. Por isso que existe o RIMA, o relatório de impacto ambiental, para traduzir as informações também, né, cara? Facilitar o entendimento. Isso é um problema, cara. Então, qual é a dica para quem para quem precisa fazer uma audiência pública? Eu vou dar primeiro. Primeiro que você tem que entender que ali também, infelizmente, é um palanque político para muito deputado, prefeito, vereador, tá? Às vezes o cara ele é um deputado da região, ele nem mora lá, nem atua lá mais, foi eleito lá, mora ou em BH ou em Brasília, vai ter uma audiência pública de um empreendimento que ele nem sabe o que é. Eu já participei de muita. E aí o cara leva lá para fazer um palanque. E aí ele vai muito na onda da população. Se a população está a favor, ele vai a favor. Se a população está contra, ele vai contra. E ali é muito palanque, sabe? Tem que tomar um cuidado com isso. Isso é uma dica, mas isso não está no nosso controle. Agora, no que está no controle de quem apresenta e participa de uma audiência, cara, eu entendo que assim, porque assim, a audiência vem, primeiro o empreendedor apresenta o empreendimento. Eu acho que aí começa o erro. Bota uma pessoa extremamente técnica, com pouco traquejo de falar. Às vezes é melhor uma pessoa menos técnica que se dá melhor com o público do que uma pessoa muito técnica que não sabe levar o negócio. Sabe? Então, na minha opinião, tem que escolher bem quem vai apresentar. Cara, às vezes não é o cara que é o responsável técnico pelo projeto, às vezes ele não é a melhor pessoa para apresentar aquele negócio. Vai ter clareza, né? Às vezes o cara não é professor, cara. Às vezes o cara não consegue conversar direito. Eu conheço gente muito mais inteligente que eu, mas que não expressa como eu as coisas de licenciamento ambiental, sabe? Conheço gente muito guitarrista de apartamentos, cara que toca pra caralho, mas não toca em banda nenhuma. É o que eu mais tenho aí, entendeu? Então escolher fazer uma apresentação que eu entendo que ela tem que ser clara, com base no RIMA, muito mais com base no relatório de impacto ambiental do que no EIA. E aí, na hora de apresentar um empreendimento, alguém que explica do empreendimento rapidinho, cara, e passar, rapidinho mesmo, na minha opinião, tá? E deixar com a galera do meio ambiente explicar o resto, porque aí vem foto de bicho, aí a coisa começa a ficar um pouco menos chata numa reunião dessa, saca? Mas também, quem for apresentar na parte ambiental também tem que... Cara, eu acho que a pessoa tem que ter um pouco de didática, um pouco de mas quem for... Uma pessoa tem que estar um pouco ligada com a comunicação. Aí vai a minha dica, né? Para quem for apresentar o empreendimento, né? Compartilha valores emocionais. Isso, cara. Entendeu? É isso aí, cara. É isso, a pessoa vai lá e só fala de técnica, cara. Fica falando de altura de barragem, de maciço, de não sei o quê. Pô, velho, vamos falar disso, né, cara? Isso eu diria aí, que assim, a equipe, cara, que vai participar dessa audiência pública, eu diria que são 3 requisitos para as coisas darem o mais certo possível. Porque nada impede um maluco lá, vai ter pergunta, cara, muito complicada, né? E falta de entendimento mesmo, e pessoas que querem mesmo causar. Sim, tem então, assim, demais. E aí é o seguinte, primeiro, óbvio, o entendimento, né, total do projeto, né? Você tem que ter um conhecimento geral para você explicar, né? O que o Fibrin está falando aí, a pessoa tem que ter uma boa oratória, saber explicar bem. Controle emocional. E o controle emocional. São esses 3, cara. É isso aí, cara. Porque vão te apertar.
Tá. Vamos te apertar. Se você audiência- perder a linha, ferrou. É, Entendeu? Cara, mas aí também tem que ter um pouco assim, na minha opinião, tá? Já peguei audiência de tudo. O órgão ambiental também tem que ter um pouco de pulso, controle na reunião, Aham. saber Gerenciar. Porque não é. Tipo assim, é uma audiência pública, mas, na minha opinião, não pode tudo e qualquer coisa, não, sabe? Cara, mas, sim. mas se você é um empreendedor, não vai esperando isso do outro, né? Não. Então, e Vá você preparado também, pra guerra. você também, quando o microfone tá com você, você também é a pessoa que toma conta. É, né, não, cara? sim, Você tem que segurar um aí, pouco assim, isso que eu tô falando, tudo com respeito, é óbvio, mas tem o que segurar cara, um pouco. o cara tem que fazer igual na roda de capoeira, você já viu? Na roda de capoeira você toma um tapa na cara e sorri pra Sorri, pessoa né? assim. Aí depois você vai e dá uma. Mas assim, tem que ter a presença, uma audiência pública é obrigatória, né? A presença do órgão ambiental, presença da polícia, né, para fazer segurança. Então, o Estado tem que estar presente numa audiência pública, cara. É o Estado que faz a gerência. Então, a presidência. para resumir, a audiência pública tem que ser solicitada Em ou Minas, tem que ser em provocada Em Minas. Minas. Tá. Ela tem que ser solicitada por alguma parte interessada em 45 dias. Quando você protocola no órgão ambiental, você tem que disponibilizar um link. Geralmente as empresas disponibilizam hoje uma página na internet com um documento, o EIA-RIMA, para ser baixado. Então ele tem que ficar público disponível por 45 dias. Aí a pessoa acessa o site do órgão ambiental, tem lá as audiências, ele clica, ele baixa o estudo e tem um campo lá, se ele quiser exigir, solicitar audiência pública, ele precisa se manifestar e aí o órgão público vai exigir isso do empreendedor. E quem que monta o espaço ali de onde vai ser feita a audiência? Empreendedor. Empreendedor, Empreendedor né? com a consultoria. Então, aí, outra dica para o empreendedor, invista nesse espaço físico. Com certeza. Mas é assim, tem que fazer convite formal para a Polícia Militar, Isso. o órgão ambiental tem que ser convidado, a prefeitura, a Câmara de Vereador, e aí é isso que eu tô te falando, envolve um espaço tanto de adequado, né? Vamos oferecer a consultoria de audiências públicas? Vamos sim, com certeza, cara. Cara, a gente organiza tudo isso. Eu faço programa de educação ambiental também, que ele não é uma audiência pública, né? Mas o programa de educação ambiental aqui em Minas, hoje, para empreendimento de grande porte, você tem que fazer reunião com a comunidade, você tem que fazer projeto em parceria, você tem que apresentar os projetos para a comunidade. Essa semana passada eu estava lá em Formiga, reunindo com a comunidade, a galera, os trabalhadores do empreendimento, não sei o quê. É organizar espaço, cara. Comprando salgadinho, comprando refrigerante, tava fazendo. É isso que você tá falando, organizando espaço, vamos um dia antes, bota os data show lá, testa tudo, bota a tomada. Tem que ir um dia antes, testar. Cara, tudo, a audiência pública tem que filmar, gravar o áudio, filmar, transcrever de forma ininterrupta. Não pode editar, saca? Fazer as apresentações como peças publicitárias. Isso aí, cara. Entendeu? Legal, isso aí. Então, assim, invista no design, na formatação dos materiais, coloque um sistema de áudio e imagem adequado, microfone para... Você fica com aquele microfone de avião, não dá, né? E outra, a dica de 1 milhão. Receba as pessoas com comida. Isso aí, cara. Que a pessoa se sente acolhida. Com certeza, cara. Muito entendeu? Bem. A gente recebe lá com um chocolatinho, com um presentinho, geralmente dá uma dinâmica. É pouca gente nessas reuniões, mas a gente faz uma dinâmica de quebra-gelo, ou eu faço alguma dinâmica de grupo, ou eu peço a pessoa para se apresentar, eu me apresento quando essas reuniões são assim. Você tem que ter alguma ação de quebra-gelo para começar uma coisa que você não conhece uma pessoa. Sim. Sabe? Isso aí, essas coisas que a gente tá falando, cara, você falou brincando, mas eu acho legal, eu dou consultoria disso, porque a legislação, ela não conta tudo que tem que ser feito. Ela conta que tem que ser feito. Tem que ser feito. Mas ela não fala o como, muitas vezes. E o como é como a gente faz, né? E assim, vai fazer, faça bem feito, Isso né? aí. Se você toma pau ali na audiência pública, você põe tudo a perder, Com certeza, cara. Então, assim... É uma sabatina, cara. É um momento, assim, de certa forma, tenso para um empreendimento, né? Muito tenso. Todo mundo fica apreensivo, o empreendedor, o órgão ambiental, as consultorias, fica todo mundo apreensivo nesse... Então, para gente voltar aqui, dentro do licenciamento ambiental, quais são os projetos técnicos básicos aí que tem que ser apresentados? Quer falar aí, professor?
Não, pode começar aí. Cara, então vamos lá, mas aí porque quando a gente vai falar de estudo, eu vou usar uma nomenclatura que o Estado de Minas usa. Diz que vocês tinham uma banda em Ouro Preto que chamava Ei a Rima. Não, chamava Bacon Cru. Tá falando de comida aí. Tatuagem, Ei a Rima. Você tá louco, isso não é nem- nada, não. Cara, a gente nem sabia que existia rima quando a gente estudava na UFOL. Você vai aprender essas coisas depois, rapaz. A gente fez uma disciplina com a auxiliadora lá no finalzinho do curso, você lembra? Que foi falar de licenciamento, muito... Eu não tinha muita vontade de trabalhar com essa área, não. Ele trabalhava com Mas, remediação de engenheiro poços. ambiental, cara, eu vou construir projetos de engenharia, né, Certo. para tratamento de esgoto, tratamento de efluente. Aham. Mas, cara, não tem como escapar. Igual eu falo, qualquer profissão que você vai trabalhar, você vai esbarrar nas questões legislativas. Sim. Que você tem que entender. Sim, Isso aí. são Até você complexos. qualquer coisa que você vai construir, você tem que entender, né, de legislação para fazer antes. Então, Então, assim, cara, eu vou usar uma nomenclatura que usa aqui no estado de Minas Gerais, porque quando a gente vai falar de estudo, é porque a gente tá falando só do licenciamento, né? Mas vamos lá. Aqui em Minas Gerais, o licenciamento ambiental, diagnóstico, avaliação de impacto, programas, medidas mitigadoras, o que no estado de Minas chama isso de agenda marrom. Então, a agenda Certo. marrom é o licenciamento ambiental, porque existem outros estudos, cara. Existem outras duas agendas. A agenda azul, que é o uso de água. Mineração usa muita água. Aham. Usa tanto de água subterrânea, às vezes para rebaixamento de lençol, ou para a própria captação de água, e captação de água superficial também. Então, Aham. existem as outorgas e os usos insignificantes de água. A mineração está o tempo inteiro ou furando poço, ou bombeando água, jogando água daqui para lá. A mineração é igual eu tô falando, é um ser vivo mesmo, né? E tem a agenda verde, cara, que são as intervenções ambientais. Aham. Supressão de vegetação nativa, corte de árvore isolada, intervenção em área de preservação permanente. O que mais? Sei lá, várias outras intervenções que podem acontecer. Então existem 3 agendas: a marrom, a azul e verde. Certo. Certo? Aí no licenciamento ambiental, os estudos eles vão variar de acordo com o tamanho, o porte do Do empreendimento empreendimento. e onde ele está localizado. Aqui em Minas são 3 fatores, né? Aham. O Xande já falou bem isso. O tamanho, que é o porte, o potencial de impacto que ele gera, poluidor degradador, e a localização. Se está perto sei lá, de unidade de conservação, de terra indígena, comunidade quilombola, reserva Aham. da biosfera. Tem várias camadas aí patrimônio arqueológico, patrimônio arqueológico, espeleológico, e por aí vai. Tem uma série de estudos que a gente precisa fazer. Então, o licenciamento ambiental, a agenda marrom, a gente faz o maior estudo, que é o supra-sumo da galera da consultoria, o EIA-RIMA, né? Que é o que todo mundo fala. Esse é o maior. Você tem a tatuagemzinha? Tem nada. Tem nenhuma tatuagem. Ei a Rima. Esse é o supra-sumo da galera né, que estuda mais a área complexo, ambiental. né? Mais completo, mais complexo, né? Só que aí, existem outros estudos mais... O filho do EIA-RIMA, por exemplo, é o RCA, que é o Relatório de Controle Ambiental. Você tem que fazer algumas coletas de informação, mas ele é mais simples. Se ele é mais simples, é para empreendimento de menor porte ou de Certo. impacto ambiental menor. Certo? Então, nós estamos vindo de cima para baixo. E aí existe, por exemplo, licenciamento ambiental simplificado. Estou falando tudo mais ou menos em Minas, cara, mas Sim. olha no Brasil aí, o nome... Não Muda o nome, decora, mas- não decora a sigla e sim o conceito do que eu estou falando, Isso, né? pô. Mais ou menos por aí. Aí existe o relatório ambiental simplificado, que é para licença simplificada, empreendimento, extração de areia, empreendimento menor, tal coisa. E existe a dispensa de licença. Empreendimento que não precisa de licenciamento. Não sei se vai ter algum caso de mineração. Não estou lembrado de dispensa de licença para mineração, mas deve ter. Aí você não tem que fazer estudo nenhum, você tem que fazer só um cadastro. Então a agenda marrom, EIA-RIMA, RCA, isso na fase de LP. Licença de instalação, a gente precisa, tudo na agenda marrom ainda, a gente precisa fazer o plano de controle ambiental, Aham. que são as medidas de controle ambiental na fase de instalação, de construção, de empreendimento, que é onde eu entendo, não só, na mineração talvez se confunde um pouco com a operação, mas empreendimentos ou normais, assim, que não é mineração, a fase de instalação onde concentra os maiores impactos, pelo menos na minha visão, é canteiro de obra, né, então... É gente trabalhando, barulho, ruído, vibração, É um negócio poeira, muito complexo, resíduo. né, cara? É uma cacetada de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Aham. Né? E fase de operação são as condicionantes das licenças. Né? Uma licença ambiental ela é um documento que ela traz
condicionantes que devem ser cumpridas e o que não deve ser cumprido. Então a licença é um documento, o licenciamento é um processo. A licença resume tudo ali naquele documento, né? E aí, às vezes, alguns programas do plano de controle ambiental ficam para a fase de operação também, dependendo da característica do empreendimento. Então, isso é a agenda marrom, cara. É um pouquinho complicado. A agenda azul é captação de água. Aqui em Minas Gerais é o seguinte, existe captação de água superficial em rio, reservatório, lago, lagoa, e existe captação de água superficial, subterrânea, que é rebaixamento de lençol freático, poço tubular, isso tudo é captação subterrânea. Aí existe uma discussão que aqui em Minas, por exemplo, água de nascente, aquela água que brota, aquela água que mina, é uma água que sai da subsuperfície e brota na superfície. Aqui em Minas Gerais é considerado subterrâneo. Em São Paulo, por exemplo, é considerado superficial. Então existem alguns conceitos que variam de estado para estado também. Mas outorga a agenda azul é isso, é captação de água. Se a captação de água ela é uma vazão maior, uma quantidade de água maior, você tem que fazer um processo de outorga, um relatório de outorga. Tem que fazer cálculos e mostrar que a quantidade de água que você vai captar, ela não vai secar um rio, por exemplo, o meu vizinho de baixo vai poder captar, coisa do tipo. E se a captação que você vai fazer é pequena, você faz um cadastro de uso insignificante de água. Então o cadastro é mais simples do que um relatório, um processo de outorga. Isso é a agenda azul. E a agenda verde é isso. Mineração, por exemplo, cara, para ela começar, ela tem que tirar aquela camada superficial. A camada superficial, muitas vezes, ela começa com a supressão de vegetação, depois a retirada da camada orgânica do solo, depois a retirada do solo, até a gente chegar no minério, na rocha mesmo, né? Isso tudo você vai estocando esses materiais orgânicos para você usar na recuperação lá na frente, cara. Não joga essa parte orgânica fora. Quem é minerador aí, essa terra faz falta lá na frente, viu, cara? Ué, mas como é que faz num projeto aí que vai durar 20 anos? O cara estoca e armazena e sinaliza, cara. Cuida disso, cara. E vai já usando em recuperação de algumas áreas que já estão degradadas no entorno. Porque a mineração vai recuperando e vai degradando. Vai recuperando, vai recuperando. E você vai usando essa terra que você iniciou para você recuperar as suas primeiras frentes lá, cara. Mas você tem que estocar. Camada orgânica de solo é ouro, cara. A galera talvez não tenha essa visão aí, para recuperar a área é ouro, assim, saca? Mas você só fiscaliza isso? Mas isso não é fiscalização, na minha opinião, cara. Isso, na verdade, é estratégia de mineração, cara. Entendi, isso é estratégia operacional, cara. O cara pode fazer o que ele quiser. Mas eu tô dizendo assim, aí, na fase de operação, tá falando de agenda verde, né? As minerações fazem muito isso, cara. Porque, às vezes, por que mineração é um ser orgânico? Porque você começa a fazer a mina, você tem que fazer uma supressão de vegetação. Daqui a um tempo, essa área que você, igual o Cristiano está falando, essa área que você minerou, ela acabou, vou ter que recuperar. Às vezes vou ter que abrir uma nova frente de lavra, cara. Para eu abrir uma nova frente de lavra com a mineração funcionando, eu tenho que solicitar uma nova autorização para supressão de vegetação. Se eu tiver que rebaixar o lençol, eu tenho que abrir mais um processo de outorga. Sim. E aí, é isso que eu tô te falando, uma mineração não para de abrir processo administrativo vinculado naquela licença no órgão ambiental, cara, porque não para de ter supressão, não para de ter compensação, não para de ter novos poços ou novas captações de água, e aí o negócio vira uma... Isso é bom para nós, né? Como consultores, né? Isso é bom pro mundo, né? O negócio também é assim, cara, se você for pensar, igual o Felipe tá falando, o nome de relatórios. E se você for pensar, isso vai enlouquecer. Decora o conceito. Porque a quantidade de estudo que você vai ter que gerar, ela é absurda. Né? Então, assim, é melhor você ter um entendimento da lógica. Concordo, tá. Né? Então, assim, qual que é a lógica? Beleza, eu vou abrir um empreendimento, eu preciso da licença. Se você precisa da licença, você precisa primeiro de um estudo, né, de viabilidade. Seria um EIA-RIMA, um SCA, vai explicar quais serão os impactos daquele empreendimento, do que se trata aquele empreendimento, quais são os potenciais impactos que ele vai gerar. E aí você começa, né, o processo de licenciamento. Na instalação, né, você vai ter que vai ter que fazer um estudo, né, colocando os impactos que vão haver na instalação e um estudo para dizer como você vai controlar esses impactos. E na operação, você vai ter que ter um estudo, né, de acompanhamento dos seus monitoramentos, da sua operação, para ver como ela está afetando o meio ambiente. Então, independente de estado, independente de onde essa seria a lógica. Vai intervir em águas, você precisa de outorga.
Aham. Eu vou fazer uma barragem, eu vou fazer captação, eu vou fazer rebaixamento de lençol. Alterou Concordo. a quantidade, ou então, o assim, regime do curso d'água, do poço, da água subterrânea, tem que fazer um. Todo empreendimento processo começa com uma licença, toda intervenção em água você vai ter que ter uma autorização para essa intervenção, toda intervenção em áreas vegetadas você vai ter que ter uma autorização para aquela supressão de Certo. vegetação e uma Muito programação para aquilo. Beleza, porque aí facilita muito. Isso aí dá um corte, hein? Não sei se vocês fazem corte de podcast. Fazemos. Isso aí dá um corte, hein? Esse aí dá um corte. Esse podcast tá cheio de Não, porque aí corte. esse aí facilita, dá um eu corte. faço isso, que senão o cara fica louco. Isso aí, peraí, cara. beleza, então eu vou intervir em área indígena, então vai ter que ter um estudo plano, de componente de- de componente indígena. Isso aí. Vai ter quilombola, um estudo de componente quilombola. Isso aí. Vai ter interferência em patrimônio arqueológico, estudo. Isso aí. Espeleológico, estudo. Cara, arqueológico e espeleologia. espeleológico, na verdade, ele já se faz. Porque é o seguinte, é quase um estudo científico, né? A negativa também é uma resposta. Inclusive Aham. para o empreendedor, né? Se respaldar. Então, arqueologia e espeleologia a gente faz sempre. Entendeu? Sim, Porque sim. aí não encontrou vestígio arqueológico, cara, é uma resposta. Não, beleza. É uma resposta. Você Beleza. defende isso, você fala, eu não estou chutando que não tem. Eu Aham. fiz um estudo e não foi constatado. Perfeito. Aham. Entendeu? Então, às vezes, é isso que eu tô te falando, que às vezes eu tenho dificuldade com o empreendedor menor, que o cara fica questionando isso. Não, Ah, empreendedor. eu não vou fazer laudo espeleológico, não tem cavidade aqui, mas é o senhor que tá falando pra mim, meu amigo. Eu tenho que vir aqui trazer a Mariana, a Mariana da Espelaion, um abraço pra Mariana. Mariana tem que olhar se tem cavidade aqui ou não tem e falar, cara, não tem. A Mariana assinou embaixo, deu um RT. É o especialista que tá É isso falando, aí. não é? Então aí eu acredito, entendeu? Não adianta Ah. o senhor falar pra mim que não tem se a gente não estuda, cara. Então, é quase um trabalho científico, cara. A negativa nos estudos ambientais também é uma resposta. Desculpa te cortar. eu já- é isso, Foi só pra complementar, mas dá um Não, corte mas isso aqui aí que você já falou, deu- cara. Eu já vi história, cara. É até ruim de falar isso, né? Eu já vi história que encontraram uma cavidade numa região e chegou pro empreendedor lá e falou, né? Ó, tem uma cavidade aí, não pode mexer, não. O cara na hora... Traz a escavadeira! Na hora, né? Não tem mais. Na hora. Que cavidade? Qual cavidade? Isso é foda, cara. Isso é foda, né? Isso é, mas isso aí é caráter de empreendedor, de empreendimento. Isso aí é... Eu acho Cara, que tem gente malandra, gente ruim, em tudo que é canto, né? esse tem tipo, isso, né? esse É. tipo tá fadado a cara. sair do mercado. Pra mim é isso, cara. O cara que não leva a questão ambiental hoje a sério, cara, assim, ainda mais nesse negócio de capital aberto, muitas vezes o cara bota na bolsa. Se o cara não tá preocupado com isso, velho, ele não vai conseguir agregar valor pro negócio dele, né? Mineração é muito visada. É pancada É isso, mesmo. cara. Ô, Rafa, pede pra trazer uma cerveja pro Cristiano. Aí, Eu gostei. agora eu vi morar. Por né? gentileza, né, Agora fiquei até Cristiano? mais animado. O Cristiano tá com a voz seca. Tem Sim, que pô. dar uma umidade. Sexta-feira, né, Sexta-feira. Cara, mas é uma honra. Você tem que entender que hoje aqui é uma honra. O cara saiu de férias pra fazer um podcast com você. Tá de férias, Ah, você oficialmente. saiu hoje? Oficialmente de hoje férias é. aí, cara. Depois que eu larguei o escritório, eu tô de férias. Agora, Ou não, né? ou não. Você me Ou chamou não. pra vir pra cá. Eu falei, pô, não dá pra negar. Segunda-feira, aquele e-mail. Brincadeira, Aquele brincadeira. e-mailzinho. Aqui não é trabalho, Aqui é diversão, Isso aqui cara, é com certeza. sensacional e aprendizado, né? Que Demais. tá com esse Aham. cara aqui do meu Muito lado bom, cara. aqui, e com você. É. Você vai só trocar Cara, uma ideia honra e estar aqui. aprender. Uma honra estar aqui. Pra mim, pode continuar aí mais umas 3 horas aí que eu tô dentro. Não, calma aí. é uma É assim também É não. uma honra pra mim também. Eu lembro quando eu cheguei novinho em Ouro Preto, eu vi vocês. Ah, sai fora, cara. Vocês, Ô, bicho. vocês já tinham banda de rock e tal. Quando eu ficar mais velho, quero ser eu quero igual a ficar ele. igual esses caras. Cara, que na eu crescer. verdade, você não sabe. Você também é músico, né? Ou eu tô enganado? Você Já também é fui. Então, mas uma das imagens que eu tenho de Ouro Preto, antes da gente ter banda, é ver você tocando lá na sua república, lá, cara, na Castelo. Esses rock, a gente chega muito novo, a gente chegou antes de você, né? Eu já pegava você tocando lá e eu me inspirava. Tá? O cara querendo inverter o ônibus da parada aqui. Muito malandro esse Gustavo. Vamos lá, gente.
Então, a descaracterização de barragens, eles estão pedindo licenciamento trifásico. Vocês concordam? Cara, é complexo isso de falar se eu concordo ou discordo, né? Mas aí eu vou ter que ir muito pelo órgão ambiental, cara. Eles devem ter analisado. Eu acredito que a gente está na região que teve esses eventos que são marcantes, né? Aham. E eu acredito que com barragem e o órgão ambiental tá pisando em ovos, cara. E aí eu acredito que eles estão colocando aquilo que fique, no caso específico, Se mais resguarde. seguro para eles. Mais Aham. seguro para eles. Assim, é a minha opinião. Eu não sei falar muito o que você Eu acho acha que não disso. faz muito sentido. Então, eu também acho que não. A não ser que você vá né, ter uma intervenção além daquela que a barragem já afetou, Uhum. porque aquela área da barragem ela já está descaracterizada, já está afetada, você não vai ter supressão, você não vai Sim. ter intervenção em água, não vai ter nenhum impacto adicional. Pelo contrário, no momento da descaracterização, você vai ter uma redução dos impactos. Uhum. Justifica, por exemplo, né, muitas vezes para fazer essa descaracterização, você tem que fazer um barramento ajusante, Sim. né, de proteção. Sim. Aí tá, aí beleza. Você faz esse licenciamento por causa desse barramento ajustante. Mas a descaracterização ali dentro daquele contexto, daquela própria barragem, não tem sentido. Cara, vendo por esse sentido, eu concordo. Concordo com você. E outra, né, cara? Há uma urgência para fazer esses processos de descaracterização. Então, assim, Exatamente. você vai Você exigir um licenciamento Eu tô trifásico? até estranhando, assim, eu acho que, né, nem, pra mim nem tinha isso aí. Eu acho que, não sei se eu acho que não é todo caso que vai ter, não. Aham. Tá? Eu acho que né, depende, igual eu tô falando, se vai ter alguma intervenção adicional. Agora, se é só descaracterização que ela vai ocorrer ali dentro do reservatório, né, com desvio da drenagem, reforço do barramento, eu acho que deve ter até um processo de licenciamento mais simplificado, talvez. Porque não faz... Pô, vai demorar muito, imagina. Uhum. Entendeu? Então, eu acho que às vezes eles não contam isso, né? Que o próprio tempo corre meio que contra algumas barragens. Algumas, não todas, né? Mas é a minha opinião, assim, cara. Eu acho que o órgão ambiental hoje, eles tentam também se respaldar ao máximo, assim, cara. Deles mesmo não se comprometerem com o próprio processo, assim, sabe? Uhum. Então criam regras que Chega aí, eles Playmobil. ficam confortáveis, né? Ô, rapaz, ó. Muito obrigado. Aí, ó. Muito bem. Sexta-feira, Cristiano de férias. Ah, rapaz. Bom demais, viu? Fibrinha, Por isso que eu tô a rádio só alegria patroa aqui. tá. Nada, mesmo. A Camilinha é gente boa, cara. Saúde pra você. A minha empresa, se eu perder minha carteira, eu fecho ela. É isso que é o meu medo. Nós estamos de Uber, né? Então, vocês estão de Uber, tá tudo certo. Eu tô a pena, na verdade. Né? A Fibrinha me dá uma carona aí. Com não é? certeza. Aí, Agora eu ó. tô bebendo, né? É o motorista da rodada. É isso aí. Ô Fibrinho, quais são as características, cara, de uma equipe profissional? Primeiro, né? A equipe ideal para trabalhar num processo de licenciamento, vamos colocar de médio porte. Uhum. E depois fala pra gente também as características do profissional. Não serve citar o Cristiano, que é engenheiro de minas, Geólogo, né? engenheiro começa a inventar. ambiental, não sei o quê. Cara, eu vou muito na tua questão aí, cara. Tem profissional de tudo, profissional técnico, né? Porque eu tenho empresa, então eu meio que faço coisas além da parte técnica, né? Mas para trabalhar com... Vou dar o meu exemplo, então, para não dar o seu. Para trabalhar comigo, cara. Para trabalhar comigo, a pessoa precisa ter essa inteligência emocional, cara. Eu acho que é mais importante do que questão técnica, sabe? Entendi. Projeto, cara, quando você faz uma EIA-RIMA, por exemplo, você fica 1 ano, talvez, trabalhando com a pessoa. Aí concentra momentos de estresse, você tem que entregar relatório, você tem que fazer campo. Se você trabalha com 3, 4 caras estressados na sua equipe aí, uns fios de cabelo branco que eu tenho aqui, foi uns EIA-RIMA pra trás aí, sabe? Aí o cara abandona, né? É isso que eu tô falando, cara. Olha só, interessante. Se o cara não tiver jogo cara. de cintura, cara, porque isso que eu tô te falando, né? Por exemplo, EIA-RIMA, né? E equipe maior. A galera de biólogo tem que ir 2 vezes no campo, pelo menos. Na época de cheia, na época de seca, consolidar relatório, fica lá uma semana no campo, mas não sei o quê. Cara, se o cara é estressado, bicho, ele não saca. Tipo assim, eu penso num time
a galera da hierarquia mais baixa, mais baixa assim, com todo respeito, tá? Não tô julgando ninguém, né? Vai ter um nível técnico, um nível gerencial. Pá. Sim. Cara, quanto menos trabalho você dá para sua instância superior, melhor você é um colaborador, cara. A minha visão não é aquela que o cara que reporta todo o problema pro superior dele, ele não é um bom colaborador, não. Para mim é o cara que filtra problema. Entendi. Saca? O cara leva problema que ele não resolve, ou que ele não tem autonomia, né? Os que ele tem autonomia, ele não... Cara, não leva problema pra mim que você resolve, cara, Aí, dentro de um projeto, saca? Fibrin tá traçando o profissional ideal mesmo, né? Então, isso sempre dá isso. Quer ter trabalho nenhum. Não, na verdade, mas na verdade... O cara que filtra os problemas. Chega a rima pronta pra eu ler assim. Isso não acontece. É isso que eu tô falando, isso é o mundo ideal mesmo, cara. Isso ainda não acontece, velho. Mas assim, por exemplo, eu contrato muito profissional para trabalhar comigo em parceria, né? A minha empresa é uma empresa menor. Então, assim, tem gente que não trabalha. Eu não vou falar aqui, né? Mas tem gente que não trabalha comigo mais, cara. E tem gente que trabalha. Saca? Eu tenho cara que fala, esse cara, num projeto desse tamanhozinho, porque assim, eu acho que pra pôr num rima, tá? Dá oportunidade num projeto pequeno e sente o que o cara faz. Entendi. Né? Se a pessoa vai bem num projeto pequeno, ela vai bem num projeto maior. Agora, se ela te dá trabalho num projeto pequeno, cara, não queira pôr essa pessoa num projeto maior. Então, assim, para fazer um estudo legal, cara, pelo menos um coordenador geral, um cara que entende dos processos, igual o Cristiano estava falando aí, de entender pelo menos o desenho de como se dá o licenciamento, e pelo menos um coordenador de cada meio, cara. Um cara do meio físico, um cara do meio biótico, um cara do meio socioeconômico. Eu entendo que se tiver essas 4 pessoas dentro de uma equipe, dá para você fazer bons trabalhos aí. Mas a equipe é maior, né? Tem, obviamente, sim. maior. Basicamente. Aí vem porque, por isso. exemplo, socioeconomia, você tem que fazer as pessoas, você tem que fazer arqueologia, você tem que fazer estudo do município. Então, assim, isso vai ramificando, mas num organograma, né? Pelo menos um coordenador geral e um cara de cada meio, e aí ramificando, mas essas pessoas têm que ser filtro, cara. O cara do meio físico não pode ficar te trazendo problema toda hora, não. Além da formação, né, técnica profissional, a pessoa, de preferência, com inteligência emocional. Inteligência emocional, cara, nem fala experiência. Nem fala tanto experiência. O cara tem que segurar a onda, velho. Porque problema, trabalho, projeto. Chama trabalho, né, cara? Projeto dá trabalho, velho, dá problema. Tipo assim, cara, vou te dar um exemplo. Tinha uns camaradas que a gente contratava no passado, vocês vão dar risada. O cara me ligou uma vez no meu escritório, ele tava fazendo um trabalho de campo pra mim, que o pneu do carro que ele alugou na Localiza furou. Falei, bicho, você tá onde? Eu tô aqui na cidade tal. Falei, meu amigo, troca o pneu, nem bota ele lá no lugar, bota ele no porta-mala, leva no primeiro borracheiro, troca e vai embora. Saca? Aí o cara, o hotel que eu fiquei é ruim demais, não sei o que. Pô, bicho, saca? Assim, eu nunca fiquei na cidade, eu aluguei, nunca pego mais barato, não pega essas coisas não, sabe? Aí o cara começa a reclamar do hotel, começa a reclamar de não sei de quê, não sei, sabe? Essas coisas. Pô, se tá ruim, vamos conversar, mas não precisa reclamar. Entendeu? Chama pra conversar. Então, assim, esses pequenos problemas, cara, no final, eles amplificam muito no final de projeto. Você fica 1 ano e meio fazendo um rima, cara. Na hora que você tá fazendo lá 1000 páginas de relatório, saca? Um mosquito passar aqui na tua orelha aqui te incomoda, velho. Então, a galera tem que segurar um pouco a onda nesses projetos maiores, assim. Acho que é muito mais inteligência emocional, cara. E a equipe é isso. Tem o coordenador geral, coordenador de cada meio, e aí ele vai contratar os especialistas. Isso aí, cara. E aí, de acordo com o que ele vai encontrar. E aí ele se vira com os especialistas. Isso que eu tô falando, o cara não vem me trazer problema do cara que tá na tua hierarquia abaixo, não vem trazer pro nível de cima, a não ser que seja uma coisa que você não resolve, sabe? A minha visão de negócio. É porque é uma visão de negócio, né, cara? Saca? Você não pode ser incomodado de coisa que não tá na tua alçada, ou coisa que alguém tá sendo... Não, para resolver o problema. Tá ao seu alcance e resolve. É isso aí, cara. Equipe, né, velho? E onde estão as melhores oportunidades aí para quem tá entrando no mercado agora? É entrar de funcionário de uma empresa? O que vocês recomendam? Essa pergunta é boa, porque ele trabalha na CLT. CLT, você trabalha? Eu trabalho como empreendedor, né? Acho que fala primeiro da tua visão aí, cara. Cara, oportunidade tem tudo quanto é canto, né? Eu também vejo isso. Assim, essa parte... Você vai trabalhar com licenciamento ambiental para mineração.
né? Tem tanta parte de trabalhar na mineração, Aham. né? Onde você vai coordenar, vai contratar as consultorias para fazer os estudos que você necessita Sim, e sim. tocar esse licenciamento junto com o órgão ambiental e ter as oportunidades dentro das consultorias. Aham. E aí que eu entendo que tem um número muito maior, né, de contratados. Porque na mineração você vai ter ali vamos dizer, vamos pegar um exemplo qualquer, né, uma grande mineradora aí, né, uma Anglo América, por exemplo. Você tem a equipe de licenciamento ambiental da Anglo, ela vai ser composta ali por uma equipe de uma dezena de profissionais, mas ela vai estar constantemente, ao longo da vida toda da mineração, contratando consultorias para fazer os estudos ambientais, os estudos de monitoramento. E aí essas consultorias, N consultorias, por isso que tem consultoria pra caramba, né, cara? Sim. Para cada mineradora que tem aí, tem umas 1000 consultorias dentro dela trabalhando. Entendi. Entendeu? Ambiental. E aí as oportunidades são inúmeras para biólogo, para geólogo, engenheiros de minas, engenheiro civil, e advogado. Às vezes tem gente que acha que, pô, cara, advogado, cara. O advogado Sim. ambiental, sim, cara, tem muita demanda, cara. Demais, Muita cara. demanda, Entendeu? muito. Então, assim, que é o cara que vai olhar essa questão dos trâmites da legislação. Você é advogado também? Eu não. A próxima. Próximo curso, né? Mas vou te falar um negócio que pega muito, cara. É a questão de terras, cara. Aham. Fundiário, não, fundiário Fundiário é BO. Tá tendo uma aula aqui do lado agora sobre isso. De Pois fundiário, inclusive como advogado. Com advogado. então, Pois é uma... Que aí é complexo. Então, Treta assim, com oportunidade pra superficiário, caramba, profissionais, prefeitura no Cara, meio. sim. N profissionais. Aham. Só que tem que ter isso aí, que o Fibrinho estava colocando. Quer trabalhar com consultoria, quer trabalhar com isso? Maluco, aprende a se virar. Né? Aham. Tenha, né? Você assuma as suas responsabilidades e se vira para cumprir. Isso aí. Aham. E tem inteligência emocional, porque uma das coisas que acontece muito, né, quando você vai lidar com estudos ambientais é fugir da programação. Aham. Cara, isso Né? acontece todo Você tempo. programa, cara, eu é, vou fazer o campo em 2 dias. Será? Um carro que estraga, Isso aí, né, cara. uma chuva torrencial que você não consegue entrar na mina no dia, Aham. e aí o negócio não pode Isso aí, acontecer. Uma questão de segurança, Aham. né? Pô, mas você não preencheu os fundos que você vai trabalhar, você tem que, né, o seu contratante vai exigir uma série de questões de segurança, de API que você tem que usar, que você, poxa, não lembrei disso. Então, peraí, compra primeiro, vai demandar tempo. Então, uma série de coisas que você não prevê, te pega de surpresa, e que você tem que ter a capacidade, né, de contornar a situação e aceitar aquilo. Isso aí, Isso cara. tanto para o cara que executa, como para os caras também, né? Os empresários Sim, também. empresário também, cara. Pô, Isso aí eu tenho que fazer uma menção, uma parada aí, cara. Quando a gente ainda era estudante, você fazia estágio, nem sei se essa empresa existe ainda, na Angel. isso. Ela existe ainda, essa empresa? Não mudou de nome. Mudou de nome. O Cristiano, cara, inclusive ele me arrumou uma oportunidade de estágio lá. Foi muito legal essa época. A gente tava se formando. E eu lembro o seguinte, cara, que eu não lembro do nome do cara lá, o coordenador. Como é que ele chama? Pode falar, que eu não vou falar Denis. mal dele, não. É Denis, não vou falar mal dele, não. Esse cara, a gente era estudante, cara, e o Cristiano já fazia trabalho, e eu lembro que ele gostava de você pela sua proatividade, cara. Eu lembro que você tinha não sei se você trabalhava no seu carro, no carro da empresa, Da empresa. mas você tacava os equipamentos e tinha que ir não sei aonde em BH, tinha que ir não sei aonde na região metropolitana, Ah. em outra cidade. Não, então, e Aí- ele é um cara desenrolado, saca? Não, aí Sim. é o É, treinamento de Ouro Preto. Então, mas aí, por exemplo, mas essas coisas na vida. Eu não morei em República de Ouro Preto, mas eu sei como é que as coisas funcionam lá. Mas essa vida de morar em República de Ouro Preto, cara, quem morou e mora lá sabe esse negócio de ser desenrolado. Mas isso eu achava legal, aprendi algumas coisas com você nisso, cara. Que eu tava falando assim, ele era estudante, mas ele levava a parada a sério, cara. Ele Aham. resolvia e o coordenador dele curtia, porque é isso que ele tá falando, cara. Tem coisas intangíveis ou coisas que você vai ter que resolver no seu dia a dia que não vai ter ninguém para resolver para você, que não está escrito no contrato, que não está programado e que você está lá sozinho às vezes e eu sei que tem que resolver umas paradas. Se você for um cara com a mente fraca, logo você estressa, cara. Entendeu? A parada é muito por aí. Então trabalhar em qualquer lugar, na minha visão, cara, a pessoa tem que ter esse espírito, assim, de resolver coisas, saca? Esse negócio que eu tô falando, esse negócio de simplesmente ficar reportando pro seu superior não é ser um bom colaborador de uma empresa, cara. Eu entendo que isso tem que ser reportado quando você não resolve. Sim. Se tá na tua mão, cara, resolve, velho. Tomada de decisões que não te cabem. Isso aí, aquilo que não Beleza, te cabe, ó, você vou tem que consultar o reportar, cara, é isso aí.
aí já não é comigo. Agora, naquilo que você tem que fazer, sei lá, tava medindo um posto lá, faltou um baler, né? Faltou aquele equipamento de medir. Se vira pra arrumar um baler aí, compra, pede emprestado, vê se o cara no posto, alguém não esqueceu um O lá. cara quer mudar o escopo do serviço. Aí já não é O comigo, cara tá entendeu? me pedindo pra fazer isso aqui, não tá escrito aí aqui. reporta. Aí você reporta. É isso que eu acho, cara. E aí falando de questão empresarial, é isso, cara. Na verdade, na minha visão, é uma questão de perfil. Eu tava fazendo um podcast antes de vir pra cá hoje que a gente tava conversando exatamente sobre isso, cara. Na vida, acho que você tem que escolher. A gente se forma, a faculdade não ensina. Na verdade, a faculdade Não, não ensina muito, cara. Isso que eu ia falar, não, ensina calma, muito. eu ia falar isso que eu ia falar. A faculdade não ensina a ganhar você dinheiro, ia falar não. que a faculdade não ensina Porra nenhuma. Não, então, a faculdade não ensina Eu porra já nenhuma. escutei isso, cara. Não, mas peraí, deixa eu vou falar se um depois sim. exemplo aí. Mas a gente tava conversando isso hoje, cara, que as faculdades, na verdade, as pessoas associam o conhecimento intelectual e querem vincular o conhecimento intelectual de uma faculdade com crescimento financeiro profissional. Não. Entendeu? É. Então, eu entendo que é o seguinte, as faculdades, as universidades são muito boas intelectualmente, cara, mas elas não ensinam a gente a fazer da grana, experiência cara. Não, é prática, isso, assim. A isso. experiência prática é É isso, complicada. exato. Não, mas Não. tô falando até de vocação mesmo. Ela não te fala assim, vamos fazer você tem perfil para ter empresa, você tem perfil para ser um não. acadêmico, você tem perfil para... Porque a gente Isso meio que você tem que procura descobrir, emprego pô. na carteira, cara, você acaba de formar, você vê que meio que a manada tá fazendo aquilo ali, você eu fui assim, cara. Eu virei consultor por falta de opção. Mas deixa eu só fechar o raciocínio. Então eu vejo assim, cara, que é uma questão de escolher aquilo que parece mais com você. Se você é um cara que, assim, aceita não ter um ganho linear, se você é um cara que quer ter um pouco mais de liberdade de tempo, mas tem que trabalhar todo dia para fazer o seu, quer aprender a vender, você pode virar um consultor. Agora, se você é uma pessoa que tem um perfil mais assim, quer ter aquele dinheiro no final do mês, independente, Segurança, né? horário. Se você não quer vender, se você não quer botar a cara no negócio, quer chegar lá, os projetos estão lá para você desenvolver, vai trabalhar na carteira assinada. Eu acho que você tem que procurar aquilo que é o seu perfil. Aham. Eu, por falta de oportunidade, mas por ter um espírito mais empreendedor, eu procurei emprego, cara. Fiz mestrado, passei no concurso da FEAM de 2004, 2005, mas me chamaram 2 anos depois. Já estava com a minha consultoria consolidada, não quis ir. Então eu fiz todo o caminho que todo mundo faz. Aham. Falta de opção, eu montei minha consultoria. De certa forma, hoje eu agradeço, cara, pela liberdade de tempo que eu tenho, Parece que a gente trabalha, em consultoria, você trabalha em muito mais coisas, né? Parece que você tem a sua experiência, parece que ela é mais acumulativa, porque você vai em vários empreendimentos, você não fica fazendo a mesma coisa num lugar só, entendeu? Não, é perfil. Então, essa Você vai da questão de faculdade, perfil, eu cara. queria só falar, porque eu dei aula, cara. Inclusive, Sim. um abraço aí para os alunos da UNA. Você é professor, você foi professor? É Fui professor. não. É Hoje em dia eu não professor. sou mais, não. É sim. É sim, não, é daqui. É. Mas aqui eu dou uns cursos. Sim, Mas, pô, uma faculdade é um negócio longo. sim, Aham. sim. Então, pô, são 4, 5 anos. Você falar que você não aprende nada, aprende, cara. Aprende. Mesmo que cara. você não perceba. Sim. E não é só aprender conteúdo. Você aprende postura, você aprende a pensar, você aprende a Convivência, né? conversar, conviver com o diferente. Isso aí. Cara, é sensacional. E assim, eu quando era estudante também, eu lembro que no final, né, do curso, a gente tende a pensar isso. Eu acho que vários estudantes que estão escutando, né, esse podcast aqui, tá para formar, deve ter essa sensação, pô, eu não sei nada. Verdade, você não sabe nada, para você entrar numa empresa, você vai aprender. Serviço lá. O que é o serviço, como você trabalha, você vai aprender fazendo. Agora, conhecimento, né, teórico, você incorporou bastante. E postura, né, entendimento de como lidar com as pessoas. E eu falo isso porque eu dei aula no primeiro período e no último período do mesmo curso. E eu lembro que uma menina falou para mim, não, professor, eu acho que eu gastei meu dinheiro à toa. Tô aqui no último período e não aprendi nada. Caramba. Eu falei, cara, deu vontade de eu falar assim, eu vou trazer para você um relatório que você me trouxe no primeiro dia, no primeiro período, e o de hoje. Eu falei, nem vou falar da sua postura para conversar, da sua postura para vestir, né, da sua capacidade de argumentação e de tudo de conhecimento que você acumulou nesse período, não. Só a escrita. Né? Quanto que mudou? Né? Eu concordo. Quanto que ela amadureceu. Então, assim, porque as mudanças, vamos dizer,
paulatinas, assim, ao dia a dia, a gente não percebe. Mas quem está de fora Com certeza. percebe. Né? Igual o professor que encontra um período e no outro, né? Com certeza. Igual eu falo de geologia, né? Se você ficar olhando a rocha lá, você não vai ver nada diferente. Mas com o tempo, ela vai mudar. E para complementar, né? Eu acho que é muito importante a pessoa ter a ciência de base, né? Porque você não constrói uma casa começando a parede da casa no céu. É isso aí, cara. Não começa pelo teto. Então, assim, você tem que ter a ciência de base e da ciência de base você faz as aplicações. Então, por isso que é tão importante, cara, inclusive, eu vejo que há uma dificuldade extrema de empresa se aproximar das universidades e fazer investimento, porque a empresa geralmente cobra resultado. Então, assim, mas como que você vai ter resultado se a ciência de base não está desenvolvida? Com certeza. Né? Então, assim... Aí a gente vem até na base da nossa educação mesmo, né, cara? Que tem muita gente que chega na faculdade com pouco recurso, infelizmente, né? Pouco pra julgar. Eu acho que é o nosso caso. Eu até posso falar assim, cara, eu sou um cara até privilegiado, eu estudei em escola particular, tive oportunidade. Pois é, eu tive essas oportunidades, eu não posso reclamar não, saca? Eu vim de uma base boa, porque meus pais lá deram essa oportunidade, mas... A maioria das pessoas, a gente sabe que não tem esse tipo de oportunidade, cara. Então, eu até sinto que eu entrei com um pouco de vantagem nesse sentido da base ser boa, ter bons professores de português. A gente escreve muito relatório, a gente tá falando nos bastidores aqui, né, cara? Então, a galera da engenharia e biologia meio que menospreza o português. Rapaz, eu já tava quase esquecendo aqui, eu tenho um presente para vocês. Cara, deixa eu só fazer um complemento enquanto você entrega aí, que é o seguinte. Mas o que você falou aí... Muito obrigado, cara. Que legal. Mas o que você falou aí, ó, educação. Que massa, cara. Pra campo, hein? Isso é um field book do Instituto Minério, cara, né? Muito bom, cara. Muito obrigado. Que honra, viu? Muito obrigado. Mas isso, por exemplo, o que o Cristiano falou aí, por exemplo, cara, ele tá falando sobre formação. Isso eu não tiro. Eu sou da... Cara, inclusive eu falo de boca cheia que eu sou da UFOP. Não falo da boca pra fora. Cara, eu sou da Universidade Federal de Ouro Preto, da primeira turma de engenharia ambiental daquele negócio lá, cara. Então eu tô falando assim, eu falo de boca cheia que eu sou da UFOP, mas você falou de formação e você falou de formação também. O que eu tava falando é que a faculdade não ensina a fazer dinheiro. É porque fazer você aprende no Instituto Minério. É isso aí. Isso aí. Eu aprendo mais prático. Por falar nisso, Fibrinho, vamos aproveitar aqui. Apresenta o seu canal, eu vou pedir pro pessoal da produção colocar o link. Coloca embaixo aí, ó. Vai no meu Instagram, cara. Leandro Borges. Nem aí, eu tô sem o celular, mas é Leandro Borges Ambiental. Cara despreparado. Vai no meu Instagram, eu dou treinamentos, essas coisas, né? Pra quem quer trabalhar com consultoria ambiental, não apenas de mineração, mas quem quer trabalhar com licenciamento, outorga, intervenção ambiental, quer aprender. Isso que a gente tá conversando aqui, né? Que é uma coisa importante, cara, na hora de vender para cliente, essa segurança de saber conversar, de saber falar esses termos. Você não precisa ser o cara mais técnico do mundo, senão o cliente não vai entender. Sim. Mas saber explicar a coisa na linguagem do cliente, então se o cliente é mais simples, traduz aqueles palavreados difíceis lá na linguagem do cara, né? Se você está conversando com o setor de meio ambiente da Vale, conversa tecnicamente, com os artigos e tal. É muito bom, cara, o canal dele. Obrigado, sensacional, cara, legal. conheço. Inclusive, você já viu o canal do Fibrinho? Professor, eu acho que o senhor está enganado. O Leandro. Porque tem esse canal aqui que eu acompanho. Olha lá. Esse cara falou uma coisa diferente. Aí eu falei, esse cara sabe não, mas na verdade ele estava certo. Cara, mas vários alunos então, são assim, seus, eles já me procuraram, cara. O Cristiano brincadeira à parte, mas, 20 anos de experiência, né, cara? E pegando o boi pelo chifre. 20 anos, cara, você pegar, 17. abrir uma empresa e tacar um negócio e chegar onde esse cara chegou, tem que ser muito bom. Resiliente. E aquele negócio, inteligência emocional. Cara, inteligência emocional e resiliência, cara. Então, assim, duas coisas pra ter um negócio. Você tem negócio. Fica a dica, além da questão técnica, vai pegar muita dica aí com o cara desse percurso, das dificuldades aí, das questões, né, emocionais e de como ser um empreendedor, porque a questão não é só técnica, né? Tem todo... Cara, técnica e cara pra fazer parte técnica, se todo dia eu chegasse, abrisse o computador e tivesse um projeto pronto pra eu fazer, eu tava feliz, cara.
O negócio é que tem um negócio que você precisa vender, né? Aí isso também não ensina em faculdade nenhuma. Vender serviço, coisa que não é palpável, né? Vender um caderno é mais fácil de entender do que vender um serviço ou vender conhecimento, né, cara? É complexo isso, sabe? Mas olha só, agora chegou um momento aí da gente falar a gente está com inscrições abertas, né, para o curso de licenciamento ambiental aplicado à mineração do Instituto Minério, né, Cristiano? E é um curso que a gente pega todo o processo administrativo ali, né, dos órgãos de controle. A gente faz uma passagem também pelos projetos técnicos, né? A gente identifica riscos, oportunidades, né? E o que mais tem no curso aí, Cristiano? Resumindo assim, aqui foi um bate-papo, né? Mas o curso, claro, ele é estruturado para que você entenda, né? Quais são, né, os passo a passo. Como é que é o passo a passo desse processo de licenciamento? O que funciona? Como é que é o trâmite no órgão ambiental de uma forma geral, né, no Brasil todo? E aí você tem licenciamento que às vezes ele vai passar por IBAMA, às vezes pelo órgão estadual, depende aí de como são os pactos, isso aí a gente explica lá. E além disso, né, entender esses estudos. Quais são os estudos que eu necessito ao longo da vida desse empreendimento, né, da mineração? Tanto na fase de licenciamento como na continuidade, né, desse empreendimento. O que eu vou encontrar aí pela frente que eu vou precisar, né, de enfrentar e de elaborar aí de estudo para manter a minha licença, para ampliar a mina, por aí vai. Então, eu endosso aí, viu, cara? Apesar de eu ensinar licenciamento também, mas eu endosso o Instituto Minério aí, cara. Bom professor aí. Valeu. Legal. É o cara mais... A gente tá falando de inteligente, se não é o mais inteligente da nossa turma do ambiental lá, ele tá no par com o Ebinho lá, o segundo, a Patrícia. Esse cara aqui é cabeça, viu? O curso é ele e o Wagner, né? Sim, dá o de Ouro Preto também, né? O Wagner pega... O apelido do Wagner é pesado pra falar aqui, não? Cabana. O Wagner pega a parte ali do relacionamento ali do licenciamento ambiental com o Agência Nacional de Mineração. E o Cristiano vai mais voltado para os projetos técnicos e tal, né? Bacana. Parte ambiental, né? Vão correndo junto. Parte ambiental e parte mineral, né? Que elas vão correndo em paralelo, né? Então, assim, inscrições abertas, entra no nosso site, Instituto Minério. São 3 dias de curso, né? Um curso online ao vivo, e você ganha ainda mais 30 dias de plataforma com o contato dos professores ali, fora os materiais completos. Você pode ainda tirar dúvida mesmo depois que acabou a transmissão do curso ali. E é um curso para preparar a pessoa ali para o dia a dia de trabalho mesmo. Legal, né? cara, agora eu fiquei curioso. Me conta mais aí, cara. Como é que é? Ao vivo? Eu vou te dar um desconto. Não, achei muito legal. É ao vivo. Você vai dar aula ao vivo e depois fica 30 dias. Essa aula é gravada, obviamente. E aí ela fica 30 e a pessoa dias. Ainda pode tirar dúvida com você ao longo desses 30 dias. Claro. Cara. Pela plataforma de ensino. Sim, ela manda de perguntas e assim. Legal essa. Sabe por quê, cara? Isso é legal, o suporte. Porque o que eu sinto hoje é que as pessoas que dão curso, dá o curso e some, cara. Não, às vezes nem aparece, né? Então, a pessoa que faz o curso, depois, porque assim, esse negócio de universo, a gente tá falando de universo de conhecimento, né, cara? Quando você aprende uma coisa nova, antes de você aprender uma coisa nova, né, você tem algum tipo de dúvida. Aí você ensina uma coisa nova, que é o licenciamento ambiental, cara, você explode a cabeça da pessoa de conhecimento. Com certeza. Só que gera outras dúvidas que a pessoa, antes de ter aquele conhecimento, ela não tinha. E aí ela precisa tirar dúvidas novas e às vezes os caras fogem do suporte, entendeu? Então esse suporte que vocês dão, pra quem estuda mesmo, cara, ao longo desses 30 dias é fantástico. Fantástico. Durante o curso, a pessoa pode tirar as dúvidas ao vivo. Então, sim, na hora que tá dando a aula, claro. Mas aí essa aula fica gravada, depois ela vai para uma edição onde ela é cortada só a ali parte nos mesmo. capítulos, Sim. E tal. E aí vai para a plataforma, a pessoa tem acesso à plataforma, às aulas,
E pode, ali através ali do fórum ou do e-mail ali na plataforma, falar com o professor continua ainda tirando alguma dúvida ali. Legal, cara. Esse suporte é importantíssimo, Tem cara. 30 dias. Porque a pessoa que está aprendendo, ela tem dúvida nova e é muito ruim, assim, na minha visão, cara, deixar uma pessoa desamparada com fomento de conhecimento, sabe? Não. A pessoa quer aprender, quer perguntar e não tem ninguém para responder. Não tô falando que é o caso daqui, mas eu vejo muito isso. Eu dou muito treinamento, eu vejo a galera meio que abandonar o barco, assim, sabe? É meio foda. Não, é isso aí. Não tem esse problema não. Agora tira o pé das minhas férias aí, cara. Precisa... Vamos fechando aqui, gente. Vamos falar agora sobre a licença social para operar. Né? Isso aqui vai dar um outro corte. Né? Mas eu vou pedir para você falar isso, que você tem mais conhecimento do que eu até, assim, cara. Você trabalha com empreendimento de maior porte, né? A gente recebe muita dúvida aqui, muita gente fala sobre, não, eu quero um curso de licença social para operação. Eu falo, não tem como dar um curso de licença social para operação. Porque a licença social para operação é reputação, até rimou. É reputação, cara. Isso é a bola da vez, cara. Né? Eu acho que a parte do licenciamento ambiental já está consagrada, as empresas já sabem como é que vai funcionar. É uma evolução. Cara, é isso que a gente tava conversando, cara. Você falou isso também. O cara que hoje minera, ou um empreendedor de outra área, que não leva o licenciamento ambiental a sério, cara, ele já tá ficando pra trás. Já era. Porque o licenciamento ambiental já virou uma coisa consolidada, trivial, e que, cara, se você não incorpora isso, você tá pra trás. Aí vem as ODS, vem essas paradas, licença social, o mundo tá virando, cara. A parada é outra hoje. As né? empresas hoje elas já têm tudo estruturado, os controles de quando tem que renovar a licença, já sabe tudo mapeado. Então, assim, esse negócio já é conhecido, já está consolidado. Hoje, então, a preocupação é realmente eu acho que de 10 anos para cá, né? Cara, de 10 anos para cá, mas eu acho Não é mais ou menos isso? Sim. Cara, mas assim, eu tô 17 anos lidando com licenciamento e a Política Nacional de Meio Ambiente, ela é de 81 até a minha idade. Cara, nos últimos 17, mas principalmente nos últimos 10 anos, é o que a gente tá falando de quem reclama. A gente é da época que só tinha FEANA Prudente de Moraes aqui, era uma sede pro estado inteiro. Não tinha Suprans espalhada, descentralizada, não tinha essas paradas não, cara. Não era nada digital. Você tinha que ir, Você né? tinha que ir fisicamente, Você tirar faz xerox de documento, Faz sabe? tudo pela internet. Hoje, muito mais fácil. hoje é tudo, saca? Então, assim, tá tudo muito consolidado, cara. Tá tudo muito... O licenciamento ambiental é mais do que obrigação, cara. Quem tá reclamando... Então, hoje a bola da vez... Pra mim, o licenciamento social, as ODS aí, essas questões, cara. ISG. Exatamente. Isso aí, cara. O que acontece? Cada vez mais, cara, a demanda social é maior. Né? À medida que a sociedade cresce, a população se aproxima das minerações. E também, né, tem maior demanda por minério, maior demanda por material, de matéria-prima, as minerações se expandem, né? E o boom de informação, né? De internet, de comunicação. A gente não tinha uma barragem rompia antigamente. Rompia, cara. Ninguém ficava sabendo. Hoje em dia o negócio amplifica, né? Hoje em dia é muito difícil fazer as coisas escondidas totalmente. Exatamente. Sabe? O cara vê a imagem lá no Google Earth. Não, você fez sim, eu tô vendo aqui. A maior cicatriz que alguém pode fazer alguma coisa errada é as imagens históricas do Google Earth, ou imagens históricas de satélite. Né? É isso. E aí o grande desafio é esse, é você ter programas realmente que entendem o que a comunidade quer. Na verdade, resumindo, quer fazer um licenciamento social competente, né? Tenha transparência e, né, faça o engajamento com essas comunidades. Né? Não parte da mineração. Aí eu acho que isso é bom para aquele público. Não. Pergunte para eles o que é bom para eles. Relacionamento. Saiba deles o que eles querem. Porque aí sim, aí você traz a comunidade do seu lado. Isso mesmo. Porque você está atendendo as expectativas e aquilo que eles desejam. Então é meio que nessa linha, mas aí é muito mais complexo que isso. Tal. Cara, mas os órgãos ambientais estão evoluindo também, tá? Eu não sei se você já participou de programa de educação ambiental, acho que eu falei isso aqui hoje também. Programa de educação ambiental de empreendimento de significativo impacto ambiental, empreendimento tem que fazer IRIMA,
hoje em dia, porque assim, você tem que propor um programa de educação ambiental para eles. Como que era antes? A gente pegava, propunha um projetinho para ser executado na escola, que não tem nada a ver com a área de influência do empreendimento. Às vezes a escola está lá, o empreendimento está sendo impactado aqui. Então, não tinha razão de ser, mas a gente fazia, né? Ou chegava com soluções de projetos ambientais, sei lá, alguém levantou a ideia, por exemplo, de gerar renda para a comunidade. Aí eu fiz um projeto lá no sul de Minas, com as doceiras do sul de Minas, que faz doce de leite, porque lá tem gado de leite, que o leite é uma cultura lá. Aí eu vou trazer aqui para Barbacena aquela ideia que eu fiz lá no sul, porque lá deu certo, saca? Então essas coisas não tem mais. Hoje em dia, um programa de educação ambiental, você senta com a comunidade, você tem que fazer um diagnóstico socioambiental participativo. Quem dá as ideias dos projetos de educação ambiental, por exemplo, é a comunidade, cara. Sim. Eles dão ideias, eles dão diretrizes, a gente elabora os projetos, apresenta para eles e valida no órgão ambiental. Sabe o que chama isso? As coisas estão evoluindo, diga. Você gera sentimento de pertencimento. Isso aí, cara. Na verdade, o programa de educação ambiental, ele fala pertencimento, as palavras que ele usa, empoderamento e processo de aprendizagem pedagógica, cara. São essas três coisas que, no caso da educação ambiental, faz. Esse pertencimento é muito importante. Cara, a comunicação social, licença social, é uma das partes mais importantes de todos os empreendimentos, que ainda é uma crítica minha para empreendedor, para minerador, que muita gente ainda trabalha de forma muito pro forma ou para cumprir tabela e não vê, talvez, importância devida na comunicação social, cara. As empresas precisam ter alguém que está lá na comunidade, conversando, levando a informação. Por falar nisso, você sabia que eu tenho uma empresa de comunicação? Se chama Mind Marketing. Legal, que é bom saber, cara. Tá? Legal, porque a gente pode fazer parcerias. Isso. A gente faz tudo, plano de comunicação, gerenciamento de crises. Olha que legal, cara. Em comunicação, apresentação para audiência pública. Projetos educacionais, projetos culturais, estudos. Então, cara, isso tudo está muito vinculado com educação ambiental também. Pode ficar ligado que tem demanda crescente para você. Mas o nosso lance é comunicação. Então, mas a comunicação está ficando cada vez mais em voga, em evidência, com toda certeza. Eu acho que licença social para operar tem que estabelecer um bom relacionamento com as comunidades. Então você tem que entender as demandas dessa comunidade, desenvolver projetos junto com essa comunidade para abranger ali o maior número de pessoas. E esses projetos dando certo, aí vem o pulo do gato para as empresas. Dar publicidade para o projeto. E outra coisa que as empresas não fazem, cara, dar publicidade para as coisas. Assim, eu tenho uma crítica construtiva, mas já viram a Vale fazer propaganda de que plantou não sei quantas árvores aí? É tudo compensação ambiental da Mata Atlântica, cara. Eles estão plantando por obrigatoriedade e vendem como marketing verde. É lícito isso, é legal, eles estão plantando mesmo. Eles só não estão falando a origem da demanda, mas a execução do projeto eles estão fazendo. Já plantaram não sei quantas mil árvores do bioma Mata Atlântica. Plantou mesmo, cara, por obrigação, ok, mas plantou e deu publicidade. E aí, essa questão da publicidade... Por exemplo, né, uma empresa que está tendo problema ali com mina que está tendo algum problema de relacionamento e tudo mais. Cara, pega uma comunidade, invista nessa comunidade, faça essa comunidade se destacar, que as outras comunidades vão olhar ali e vão falar, pô, eu quero participar disso aí, eu quero ser igual aquele cara ali. Entendeu? Essa é a fina. É o olhar para o futuro, né? Não tem jeito. Quem não estiver atento a essa questão da licença social, dificilmente vai conseguir abrir novos empreendimentos. Entendeu? Porque pela experiência... E manter o empreendimento. Exatamente. Você pensa o seguinte, você tem duas mineradoras, né? Uma funcionou num local aqui, operou por 30 anos, deixou legado nenhum. A hora que ela saiu, né, deixou, vamos dizer, a sociedade ali, e ficou dependente dela, e ela não tá lá mais, né? sem caminhar com as próprias pernas e sem nenhum legado. Outra deixou. Né? Pois esse primeiro projeto
gente tem que abrir uma nova mina. Quem que é? Ah, é essa daqui. Pô, você viu o que aconteceu lá naquele... Não, esses caras eu não quero. Não, e outra Esse cara abandona, Exatamente. abandona o... E outra coisa, né? Isso não é ser sustentável, Isso aí, cara. né? Isso aí. Porque esse quesito também do fechamento de mina e uso futuro tá dentro da sustentabilidade, certo? Com certeza. Então, assim, Cara, mas as regras estão aí. pra cá. As regras, mas as regras Que estão aí, né, isso. Rei? E assim, vai muito das pessoas que estão dentro das minerações também naquele momento, né, cara? Não, mas Então, eu acredito que tá mudando Não, um pouco eu a acredito concepção. total que tá sempre mudando. mudando. Eu acredito que tá Entendeu? mudando pra melhor sempre, cara. É. Mas tô falando assim, o Brasil tem muita lei, muita regra, cara. Tá É. muito das pessoas que estão ali naqueles empreendimentos, naquele momento, que são os cabeças que botam a coisa pra girar, pra Aham. funcionar, entendeu? A minha visão é isso. E essa questão de licença social, cara, se o cara chega na operação e ele não tem uma boa relação com a comunidade, tem alguma coisa pra trás que tá mal resolvida e eu ligaria um sinalzinho de alerta que essa empresa precisa trabalhar relacionamento, comunicação social, porque senão uma hora vai estourar um tipo de problema. E para concluir, minha ideia as empresas hoje elas têm que pensar além do licenciamento ambiental, cara. Licenciamento ambiental é mais do que obrigação, sabe? No passado era bonito. Hoje, o licenciamento ambiental é uma ferramenta para você saber quando que você vai entregar documento, quando você vai monitorar, mas, tipo assim, tá muito sedimentado de ser uma realidade, não é nada além. Você não está fazendo favor nenhum. Fazendo favor nenhum, cara. Agora a licença social, ela já entra em algumas questões que vão além, que parte um pouco da política e da vontade de cada empresa de implementar aquilo, sabe? Então é isso aí. Gente, Então é essa. vamos liberar o Cristiano para as férias dele? É muito bom, cara. Eu, por mim, eu ficava mais umas 3 horas aqui A conversando. gente já tá 2 Não, a gente horas. pode marcar depois aí. Podemos marcar, tô à disposição. Inclusive, eu quero elogiar de público, que eu nunca tinha vindo aqui no Instituto Minério, e parabéns, cara. Não, pelo obrigado. empenho, pelo capricho, porque não é fácil ter tudo isso aqui Sem de forma empreendedor organizada. no Brasil é coisa de doido. É, né? coisa de doido. Mas parabéns, cara, pela Mas, iniciativa, enfim. pela qualidade, por tudo aí, cara. Parabéns para vocês também. Vocês são ótimos profissionais. Cristiano, eu babo nas aulas dele aqui. Parabéns mesmo, cara. Fibrim também, cara. Pô, Legal demais, Esse cara. comentário. vou pedir para produção colocar o contato do Fibrinho aí de novo, né? O Fibrinho tem um canal também de cursos de capacitação, né? Com a pegada ambiental e de formação profissional também, para pessoas que estão entrando no mercado e tal, quer saber onde estão as oportunidades, como se comportar. É muito interessante. E é nesse jeito doido dele aí, Isso então aí, fica cara. interessante fica agradável de ver, Cara, é né, gente cara? solta. Meu aberto. jeito, é por isso que eu criei meu próprio canal de comunicação de ensino. Eu não sei se eu enquadraria num professor de faculdade, por exemplo, saca? Com aquele negócio que você tem que ter como é que é? O conteúdo programático lá. Não, vem trabalhar no minério. Eu sou mais. O meu jeito de ensinar é um jeito mais Sim. solto mesmo, e mistura tema, senão O eu acho que vai importante ficar é que muito no final engessado. tem um efeito bom. É isso aí, cara. Esse que é o legal, cara. Obrigado pela oportunidade. Valeu mesmo. Obrigado, Cristiano. Meu brother de anos, né? De décadas já. Isso aí, valeu. Isso aí, cara. Valeu, Cristiano. Muito bom, cara. Valeu, Muito obrigado. Fibrim. Parabéns aí, cara, pela estrutura e muito bom, cara. Eu quero agradecer agora a Lea Hub, né, que é essa estrutura aqui. Se você tiver o interesse de fazer um podcast como esse para sua comunidade, para sua empresa, para o seu público, é só procurar a gente, vai aparecer um QR Code ou um site aqui para você entrar em contato com a Lea Hub, equipe preparada aqui com toda a estrutura e metodologia para compartilhar com você. Conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Fiquem com Deus, retenham o que é bom e até o próximo IM Podcast. Valeu!